Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês, né? Olha só, na aula de redação de hoje, nós vamos rever e vamos dar mais atenção à nossa pontuação. A pontuação no texto, gente, é imprescindível. A maioria não está conseguindo pontuar corretamente o texto. E nós já estamos bem adiantados, né? Então, nós temos que tirar essa dificuldade de vocês da pontuação do texto. A Pro está deixando no Trello a foto dessas duas folhas. Uma é um texto pequeno, os dois vocês deverão copiar no caderno de português e responder, ok? Vocês vão ler esse texto e vão fazer esses exercícios aqui no caderno de português, ok? Então vamos lá. O que é a pontuação? Vou passar desse lado aqui. O que é a pontuação? É a utilização de sinais gráficos para auxiliar a compreensão da leitura. Então, por que é que eu tenho que pontuar o meu texto? Porque senão o meu texto fica sem sentido. Ele tem que ter pontuação, ele tem que ter entonação. Quando eu faço uma pergunta, eu tenho que usar o sinal de interrogação. Quando eu estou espantada com alguma resposta, eu tenho que colocar o sinal de exclamação. Eu não posso escrever um texto, porque senão o leitor do seu texto não vai compreender o seu texto. Às vezes você pode escrever um bom texto, porém, se não tiver pontuação, ele não vai fazer sentido nenhum para o leitor, ok? Então é necessário, é obrigatório a pontuação no texto. Então a Pro colocou aqui. Os sinais de pontuação são os seguintes, são os mais usados, são os necessários no texto. Ponto final, que aponta o final de uma frase. Gente, o ponto final, quando você terminou a frase, você tem que pontuar. Você não pode deixar sem ponto. Vocês não colocam pontuação. É obrigatório no texto, tá? Então, nós já estamos quase no final do ano. Vocês vão ter que se policiar para isso, para escrever um texto com a pontuação correta, ok? Então, ponto final, que aponta o final de uma frase. Se escrever uma frase e acabou, você é obrigado a pontuar. Você tem que colocar aquele pontinho lá, senão seu texto está incompleto, ok? Vírgula, gente, normalmente indica uma pausa na leitura. Nós sabemos que a vírgula tem uma extensa necessidade dela ser usada e de formas de ser usada. Mas a principal, dá uma pausa no texto. Se eu não tenho uma vírgula, meu texto vai ficar sem sentido, vai ficar corrido, vai ficar bagunçado, tá? Então, a vírgula indica uma pausa. Se eu estou falando uma frase, eu quero dar uma pausa naquela frase para continuar, ela é necessária para compreensão também, tá bom? 2 pontos é usado para indicar uma explicação ou para introduzir uma fala. Se eu coloco lá, então ele disse, eu tenho obrigatoriamente que colocar 2 pontos na linha de cima. E o meu travessão vem na linha de baixo. Indica quando alguém vai começar a falar. Então, esses 2 pontos não podem estar na mesma linha do travessão. 2 pontos, linha de baixo. Eu vou iniciar a fala, travessão e inicio a minha frase, ok? Ponto de interrogação é colocado no final da frase e indica uma pergunta. Não adianta você falar para mim, Pro, mas eu fiz uma pergunta no texto. Ele estava perguntando para o colega. Se não tem um ponto de interrogação, você não está me mostrando uma pergunta. Está me mostrando uma frase simples ainda sem pontuação, ok? Ponto de exclamação, mostra espanto, admiração, surpresa. Eu tenho que ter uma exclamação no final. Nossa! Eu tenho que ter uma exclamação no final. Ele ficou indignado, eu tenho que ter uma exclamação no final, ok? Travessão, acabei de falar. Usamos no início de diálogos ou para destacar partes de uma frase. Por exemplo, eu escrevo... Você deverá listar como segue. Você deverá listar como segue. 2 pontos na minha outra linha. Caderno de português. Vamos supor que eu estou pedindo aí para vocês fazerem uma lista de material. Caderno de português. Régua. Entendeu? Vocês estão listando, mas olha aqui, ó, 2 pontos no final
Eu vou indicar lá na linha, tá? Então, usamos para início de diálogo ou para destacar partes de uma frase, certo? Então, eu sou obrigada, gente, isso é obrigatório, é necessário. São regras de redação, tá? Vocês não podem deixar de pontuar o texto. Para corrigir a avaliação de redação de vocês, tem textos até razoáveis, porém, não tem pontuação. Não tem pontuação, gente, perde ponto na redação, tá? Às vezes seu texto tá até bom, mas a redação vale 50, não tem a pontuação adequada, seu texto cai para 30, 20, tá? Então, vocês têm que se policiar. O que é se policiar? Se cuidar, tomar cuidado, prestar atenção. Outra coisa que a Pro já falou várias vezes, vocês não fazem, tem que criar o hábito de fazer. Vocês têm que reler a sua redação antes de passar a limpo, no mínimo 3 vezes. Por isso que eu perguntei lá, colocar verdadeiro ou falso. Comece sempre sua avaliação de redação pelo texto, pela redação, pelo texto. Muita gente colocou falso, é verdadeiro. Você tem que colocar, tem que começar a sua redação, a avaliação de redação, você tem que começar escrevendo seu texto, senão você não tem tempo no final. Aí você faz a parte 1, deixa a parte 2, que é a redação, para o final, e não dá tempo. Aí você faz correndo, passa limpo correndo, cheio de rasuras, não pode ter rasura no texto de avaliação, não pode de jeito nenhum. Evitar ao máximo até ter parênteses. Por isso que você tem que ler a sua redação, fazer a lápis numa folha à parte de caderno. Quando estiver pronta, você vai lá, lê a sua redação no mínimo 3 vezes. A Pro já falou isso um monte de vezes, estou repetindo novamente. Toda vez que você lê seu texto, você vai encontrar alguma coisa para modificá-lo, tá? Então, ou tá faltando pontuação, ou tá faltando concordância de verbo. Por exemplo, você fala uma palavra no plural e a próxima vem no singular. Tem que ter concordância verbal. Concordância verbal é tempo. Se tá no plural, tem que estar no plural. Se um tá no singular, a outra palavra tem que estar no singular. O verbo tem que estar no singular. Se o substantivo tá no plural, o verbo também tem que estar no plural. Tá, gente? Isso são regrinhas básicas que a Pro já ensinou lá no comecinho do ano. Vocês têm que melhorar muito na redação, tá? Então, hoje nós vamos fazer exercícios, mas na aula de português de amanhã, vocês já vão ter uma redação para fazer, tá? Nós vamos dar uma paradinha no livro e nós vamos dar ênfase na redação. Vocês têm que começar a escrever melhor, porque nós já estamos no final do ano. Tá bom, meus amores? Então, a Pro tá deixando isso aqui para vocês vão copiar no caderno, a Pro tá deixando essa foto no Trello, e vocês vão copiar esses exercícios aqui, tá? Olha só, pontue as frases abaixo adequadamente. Toda a pontuação, tá, gente? Todas as pontuações que estão aqui nessa folha, que vocês vão copiar no caderno, vocês vão copiar os exercícios e pontuar essas frases aqui corretamente, tá? Complete o texto abaixo com a pontuação correta. Eu fiz um textozinho pequenininho aqui e nesses espaços aqui, ó, vão a pontuação que tá faltando nesse texto aqui. Então, vocês vão pontuar todos. Ah, Pro, mas é só vírgula? Não, todos os pontos, tá? Esse texto está completo com a pontuação que a Pro deu aqui na folha. Tá bom, galerinha? Então, vamos dar mais atenção à redação. Vocês precisam escrever melhor, tá? E eu sei da capacidade de vocês. Tem muitos de vocês aqui que têm ideias, ó, muito legais. Porém, a falta de pontuação deixa o seu texto pobre. Deixa o seu texto não entendível. A gente não consegue entender, às vezes, o raciocínio do texto. Tá bom, meus amores? Então, a aula de redação de hoje, vocês vão copiar o texto e os exercícios no caderno de português e responder. Tá bom, galerinha? Então, espero que isso ajude vocês a melhorar. Tá bom? Então, até mais tarde.